Sexta é dia de quê? Isso mesmo, galera, é dia de vídeo novo no canal aqui da Rivi. Meu nome é Júlia Paixão. Se você já gosta dos nossos conteúdos, já acompanha o nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E, antes de tudo, gostando do vídeo, lembre de dar o like. Você não precisa pausar esse vídeo para dar like, custa 2 segundos e ajuda muito a gente a produzir conteúdo para você. Eu tô super orgulhosa hoje porque a gente vai falar de um dos melhores conteúdos de vendas que eu já li. E eu sou muito suspeita de falar isso, porque o playbook de gestão, que eu vou deixar aqui nos cards de mais informações, e você pode abrir em outra guia para depois dar uma olhada por lá, é um conteúdo incrível que a gente lançou esse ano. Mas o Report de 2021 do Crack the Sales é um dos melhores conteúdos disparados, assim, que eu leio e já faço muito. A gente viu uma mudança no mercado de vendas gigantesca no ano passado. Afinal, a gente está vivendo num período que ninguém nunca imaginou que iria viver. E várias empresas se viram forçadas a migrarem para um modelo de inside sales, vendas remotas. E muitas vezes, em contatos, em empresas que o contato precisava ser presencial, agora a gente está migrando para o virtual. A transformação digital sofreu um impulso gigantesco com a pandemia no ano passado. E nada mais, nada menos que grande parte desse cenário ele se traduziu na economia, traduziu na política e ele também se traduziu em vendas. Principalmente porque agora o nosso potencial cliente, que antes estava dentro da empresa dele, em todo aquele ecossistema por trás, agora estava em casa. Como que eu ia ligar para ele? Eu ia só mandar e-mail? Mas será que todo mundo não ia mandar e-mail para ele? Quantas vezes eu preciso tentar entrar em contato com ele para conseguir essa conexão? E várias dessas perguntas foram respondidas no report desse ano. Então, garante o seu conteúdo. O conteúdo ele está completo aqui também nos cards de informação, mas eu quero falar para vocês dos principais takeaways, então das principais pontos que eu particularmente tirei do report na hora que eu vi e já estou aplicando dentro do nosso processo de vendas no Rivi. Minha sugestão, galera, por favor, façam, porque o resultado, ele vem. E eu te falo isso porque eu tô vendo ele acontecer a cada dia mais. Antes de mais nada, antes de começar a ver o que são essas melhores práticas que você precisa colocar no seu processo de vendas para ontem, eu tenho 2 pontos que eu preciso discutir com vocês. O primeiro deles é sobre a importância da experiência de compra. Experiência de compra é um termo que, ele tá até ficando um pouco banalizado do tanto que ele é escutado, sabe? Do tanto que ele é falado por vendas. Afinal, já fazem alguns anos que o vendedor ele está perdendo aquele papel que ele tinha de ter todas as informações para passar a simplesmente ser um guia, onde ele é uma ajuda, um suporte para aquele lead aqui, que né, já tem problema, já tem algum conhecimento do que é a solução e agora ele quer tomar uma decisão de contratar uma plataforma ou um serviço que ajude ele a resolver esse problema. Experiência de compra, ela é foco. Ainda mais porque algumas métricas do mercado nos dizem que o engajamento do lead ele está ligado a uma boa experiência de compra. Ou seja, 50% dos compradores eles estão dispostos a ir do amor para o ódio simplesmente porque eles não curtiram o seu processo de vendas. 53% da lealdade do seu cliente surge da experiência de compra. Áreas comerciais crescem 2 vezes mais rápido, só pelo foco em experiência de compra, em dar uma experiência de compra positiva. 72% das pessoas que você conversa tendem a compartilhar com 6 ou mais pessoas, caso a sua experiência de compras ela tenha sido positiva. Então, o foco em experiência de compra, ele está cada vez mais frequente, ele está cada vez mais crucial para você ter sucesso durante uma venda. Segunda coisa que eu queria falar com você. Um dos fatores que fazem o nosso report ele ser tão relevante é porque ele é baseado em mais de 15 milhões de interações analisadas dentro do Rivi, que é a nossa plataforma de Sales Engagement. Existem vários tipos de pesquisa
sabe, pessoal? A gente tem a pesquisa baseada em dados e a gente tem algumas pesquisas que são pesquisas de opinião. Porque eu, Júlia, aconselho você a procurar e atender mais para pesquisas que elas sejam voltadas para dados. Porque os artigos de opinião, muitas vezes, as pesquisas de opinião, na realidade, elas tendem a se basear em fatores que são muito subjetivos. E às vezes o que a pessoa fala está muito mais ligado ao que ela quer fazer naquele determinado momento do que ela realmente faz. Então a gente passa por o viés de ter que lidar com a mente humana, ter que lidar com o ser humano e todos os seus vieses cognitivos, e a gente passa a lidar com dados, que é algo concreto, é algo tangível. Essa pesquisa que a gente vai falar e sobre os resultados aqui hoje, eles são resultados baseados em análise de dados. A gente tem uma pessoa no nosso time, o Alan Cardoso, que ele é um cientista de dados incrível e ele é um dos grandes responsáveis por fazer essa pesquisa para a gente anualmente. E todo ano ele arrasa, e esse ano ele arrasou ainda mais. Agora, vem comigo que você vai descobrir por que ele arrasou. Insight número 1. Use no mínimo 5 fluxos de cadência. E agora, Rick, que você edita o nosso canal, por favor, coloca o número 5 gigantesco aqui do meu lado. Por quê? Porque se você usa menos do que isso, você vai ter pessoas que vão deixar de te responder simplesmente porque você não tentou entrar em contato com ele o suficiente. Você não teve um processo de engajamento em vendas real. Você não conseguiu buscar a melhor experiência de compra possível. 5 fluxos de cadência, pessoal, é o que você precisa ter. Não é um fluxo de cadência para prospecção, não é 2 fluxos de cadência, um para prospecção e um para o fechamento. É no mínimo 5 fluxos de cadência. Menos que isso, você vai deixar de conectar com pessoas. E a gente sabe quanto é difícil conseguir mais volume no topo do funil, principalmente com mercados competitivos e principalmente agora que a gente está trabalhando com políticas como a LGPD. Então, garanta que, se o lead deixou você entrar em contato com ele, você vai entrar em contato com ele da melhor forma possível. E um dos meios de você fazer isso é garantir que você tenha, no mínimo, 5 fluxos de cadência. Olha o número aqui do lado, pessoal. Use ele no seu dia a dia. Segundo insight, fluxos semi-automatizados. A gente já falou em alguns vídeos, e também vou deixar aqui no card de informações, o vídeo do primeiro report que a gente já lançou na nossa vida, na nossa história aqui no Rive, que é o vídeo que fala sobre a diferença de fluxos automatizados e semi-automatizados. Os fluxos automatizados, né, as cadências automatizadas, são aquelas que disparam os e-mails sem nenhuma interação humana. Então, a máquina dispara o e-mail daquela maneira que a gente imputou. O semi-automatizado, ele requer um contato humano. Ele requer com que o vendedor, o SDR, o profissional de vendas, vá lá, analise aquele e-mail, personalize para a pessoa que a gente quer enviar, então, e entre em contato com você e você agora. Os fluxos semi-automatizados ganharam ainda mais relevância em 2020. Com essa transformação digital que a gente vivenciou, os fluxos semi-automatizados, eles convertem 3 vezes mais do que fluxos automatizados. Mais do que isso, pessoal, fluxo totalmente automatizado, uma cadência totalmente automatizada, aquela que você coloca o nome da pessoa e a empresa da pessoa, ela tende a converter 3 vezes menos. Então, mais uma dica para você otimizar o seu processo para ontem. Fluxos semi-automatizados, eles são um passo mais perto de você garantir a experiência de compra ideal. Não vem me dizer, nessa altura do campeonato, em pleno 2021, que você tem um fluxo de cadência só por ligação ou só por e-mail. Fluxos de cadência mistos, então que tem mais um tipo de meio de contato que você utiliza para falar com seu lead, conseguir essa conexão, eles convertem 7 vezes mais do que um fluxo padrão, um fluxo só com um meio de comunicação com seu lead. Mandar 3 e-mails, mandar 5 e-mails, fazer 15 ligações não é o ideal. Até porque é comum a gente no dia a dia, num dia a dia muito corrido,
tá com o e-mail aberto, mas às vezes a gente está entre ligações, você levanta da sua mesa para ir, se você está de home office, para ir para a sala ou para ir para a cozinha, pegar uma água, e você está com o seu celular do lado. Por que não te ligar? Então, assim, garanta que você vai tentar mais um meio de comunicação. Uma dica que eu acho que é muito importante aqui é tentar entender a sua persona. Então, a gente tem perfil de cliente ideal e a gente tem a persona. No caso, a gente quer entender a nossa persona e como que ela se comporta. Qual meio de comunicação ela é mais engajada? A gente vai priorizar ele sem dúvida nenhuma, mas a gente também vai tentar entrar em contato via outros meios de comunicação. Ah, você lembra no reporte passado que a gente falava que um fluxo com 8 a 10 tentativas de contato é um fluxo ideal para você? Isso mudou. Hoje, os fluxos que mais convertem são fluxos com 13 touch points. 13 tentativas de contato com seu lead. Esse é o pico de conversão que nós temos. Isso é super interessante, principalmente porque só 2% dos compradores, eles acreditam ou eles não comprariam de você porque você entrou em contato com ele muitas vezes. Ou seja, não perca uma conexão simplesmente porque você não fez o seu fluxo bem o suficiente. 13 tentativas de contato em um fluxo misto, semi-automatizado e, junto com mais 4 fluxos, é um dos caminhos para a experiência de compra ser o ideal para o seu cenário. Agora, quais são os meios de comunicação que eu devo utilizar dentro do meu fluxo de cadência? Uma das coisas que permaneceu constante nesse report é a importância da ligação. A ligação, ela é o meio de comunicação que ainda mais converte. Só que existem umas duplinhas dentro desses 13 touchpoints que a gente utiliza e que a gente viu que é o fluxo com maior taxa de conversão, que são algumas duplinhas de ouro. E o segredinho que eu deixo para você é: uma das duplas que mais convertem é um e-mail personalizado e um contato via mídia social. Qual mídia social? Qual mídia social o seu perfil de cliente ideal ele tá? Qual mídia social a sua persona interage com você? É o LinkedIn? Ótimo, pode ser o LinkedIn. É o WhatsApp? O WhatsApp é uma rede social. É Facebook? É flogão? Sim, já tive casos de clientes nossos que utilizam flogão como meio de comunicação com sua persona. E por que não tentar usar dessa experiência que vocês têm dentro do seu mercado, dessa expertise que vocês têm dentro do seu fluxo de cadência? Então, a ligação, ela continua sendo o meio que mais converte. E o e-mail bem personalizado, juntamente com um meio de comunicação via mídia social, também é uma duplinha de ouro. Mas que isso, pessoal? O que a gente viu sobre os meios de comunicação é que quando eles não geram valor, quando eles não são personalizados, tem uma comunicação empática com a dor do seu lead, ele não vai converter. A chance dele converter vai ser quase que zero. Então, garanta que você vai estar olhando para o seu lead, olhando para as principais dores dele na hora de fazer o seu fluxo de comunicação. O automatizado, o telemarketing, aquelas perguntas padrões, ou até mesmo aquele mesmo e-mail que você encaminha para 200 pessoas, não vai ser o que vai fazer diferença no seu processo de vendas. E sim, a geração de valor. Então, comenta aqui embaixo se você já chegou nesse ponto do vídeo. Eu sei gerar valor no meu processo de vendas, porque aí eu sei que você está no time junto com o time Rive. E agora, o último insight super relevante do report e que eu quero falar com vocês, lembrando que o report completo está lá no nosso site do rive.co/blog, é sobre a importância de um fluxo de retomada. Então, como eu falei anteriormente no vídeo, a gente fica tão preocupado com o topo de funil e gerar mais lead é a solução para o nosso negócio, que a gente esquece que a gente já trabalhou com leads anteriormente e que são interessantes da gente retomar. Então, a gente viu um aumento muito grande na conversão dessas cadências de retomada. Muitas vezes, quando o lead fala não para você, não é um não para sempre, ou um não, nunca vou fechar com você. É um não agora, na maioria das vezes. E se você não retoma com esse contato, você tem uma pouca conversão futura. E claro que você vai tentar substituir por novos contatos dentro das suas cadências, das suas 5 cadências e assim por diante. Uma das suas cadências, dessas 5 que eu sugiro você ter no mínimo, é
esse fluxo de recuperação, esse fluxo de retomada, porque ele vai garantir que você ofereça a melhor experiência de compra. E sim, eu falei isso 40 vezes nesse vídeo, mas é porque isso realmente é importante, pessoal. Agora você quer saber qual que é o tempo de resposta que você deve dar para um e-mail, para uma ligação ou para uma mensagem no LinkedIn, para ter um maior nível de conexão? Você quer saber quantas tarefas o seu SDR precisa fazer no dia para você ter um pico de conversão? Ou você quer saber a importância de utilizar gatilhos dentro de seus fluxos de cadência? Isso eu não vou te contar nesse vídeo. Garanto que você vai olhar o nosso report. Crack the Sales 2021, pessoal. Garantia Riv de qualidade para vocês. E se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo. Se você não gostou ou tem alguma ressalva ou dúvida sobre algum dos insights que eu falei para você, não precisa se preocupar. Me chama no LinkedIn, chama alguém do time da Riv, que a gente está sempre à disposição para conversar. E lembre-se, in God we trust, all others must bring data. Em Deus nós acreditamos, todos os outros devem nos mostrar dados.